Eu peço que você abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 36 ao 47. Lucas, capítulo 7. Vamos ler os versículos 36 até o 47. O tablet é emprestado, irmãos, né? Não é meu, não. Ok. Muito bem. Lucas, capítulo 7, versículos 36 ao 47. Eu sempre falo que a parte mais difícil é dar o título, né? Não consegui um título que ficasse ao meu gosto totalmente hoje, mas nós vamos pensar sobre o seguinte tema hoje: muito amor ou pouco amor? Muito amor ou pouco amor? Tá? E vamos ler então Lucas capítulo 7, a partir do verso 36 até o 47. A palavra diz o seguinte: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, um beijo fraternal. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com um bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por este dia e por esta palavra que está aqui diante de nós. Senhor, a palavra não é de homens, a palavra não é minha, Senhor. Estou aqui hoje falando, mas a palavra é do Senhor. Eu sou tão apenas o mensageiro, aquele que irá entregar, compartilhar a mensagem que vem do Senhor, do teu coração para nós. E esta palavra eu creio que é para os meus irmãos e assim como é primeiramente para mim, Senhor. E nós te agradecemos por ela. Nós pedimos em nome de Jesus que o teu Santo Espírito opere aqui hoje de tal maneira que sejamos edificados, sejamos ministrados pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, como já foi
declarada aqui hoje, ela sonda o mais profundo do nosso coração. E nós te agradecemos pelo poder que há na tua palavra, através do teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor, de fato, o Espírito Santo, ministre o nosso coração naquilo que cada um de nós precisa hoje, Senhor, em nome de Jesus. E nós agradecemos ao Senhor por este momento. Eu peço pela minha vida que o Senhor me ajude, ó Pai. Eu preciso do Senhor, a minha dependência está agora completamente no Senhor. Então eu peço que o Senhor me ajude e me direcione aqui, Pai, porque eu preciso do Senhor. Me cobre com o sangue de Jesus. E nós oramos aqui como apenas uma voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, porque nós, os teus servos, te ouvimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito amor ou pouco amor. É um texto bem conhecido da palavra, uma história um tanto conhecida da palavra. E eu quero, como eu tenho feito aí nas últimas pregações, eu quero passar versículo a versículo para a gente tentar extrair o máximo que for possível dessas informações. Por isso eu peço que você se atente para a palavra, por favor, tá bom? Versículo 36, ele começa nos contando ali, o título na minha Bíblia, que aliás é A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. Até pelo título já nos chama a atenção, porque estranho seria se ele falasse a não pecadora, né? Unge os pés de Jesus, mas não é isso que nós temos aqui. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, ele dá um destaque para isso, né? Como se, de fato, focando no pecado dela, né? Me parece. E aí ele diz no versículo 36, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E naquela época a mesa, né, era o símbolo de comunhão, né? A refeição ali, o momento da refeição, como de fato ainda é hoje, nós entendemos, né? É um momento de comunhão, né? E ali não era diferente na cultura judaica. Só que ali também tinha a questão dos lugares, das posições à mesa, né? Tinha lugares de mais ou menos prestígio na mesa deles ali, onde eles faziam as refeições, né? E nós entendemos aqui certamente que Jesus se assentou em um lugar de honra naquela mesa, né? Mas é interessante a gente perceber uma coisa aqui. Quando a gente lê os episódios ali sobre a vida de Jesus, a gente volta e meia vê que os fariseus vão falar com ele, e eu peço que você preste atenção nisso, eles vão falar com Jesus, normalmente tem um termo ali, tentando colocá-lo à prova, tentando prová-lo, tentando, né, assim, empurrar ele contra a parede, né, nesse sentido. A gente vê muitas vezes esses episódios, e aqui não há, aqui não consta, diz só que um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Se ele tinha essa intenção, nós não sabemos, mas o texto não deixa isso claro, explícito para nós, como em outras ocasiões. Talvez ele estivesse, de fato, interessado em ouvir o que Jesus tinha a dizer. Nós não sabemos, como eu falei, o texto não nos diz, mas não fala que ele queria colocar Jesus à prova. Talvez ele estivesse curioso acerca do Evangelho, né? Assim como o exemplo de Nicodemos, que esperou anoitecer para ir conversar com Jesus, né? Estava querendo ouvir o que Jesus tinha a dizer. E nós vemos ali em seguida, versículo 37, aquela mulher chega e ela entra na casa ali do fariseu levando um óleo de unção, um unguento, né? Como diz ali na palavra. E ela tem uma atitude ali totalmente fora dos protocolos. Totalmente extravagante a atitude dela. Ela chega ali, ela se ajoelha, ali o texto nos fala, verso 38, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os ou banhava-os, conforme a versão da Bíblia, da tua Bíblia aí, com as suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, porque certamente na inclinação que ela fez aos pés de Jesus, os cabelos dela caíram sobre os pés dele, né? E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Isso aqui era um negócio totalmente extravagante que ela estava fazendo. Era um negócio assim, totalmente fora
como a gente diria aqui na nossa linguagem, era fora da casinha o que ela estava fazendo. Mas a gente vai voltar daqui a pouco na atitude dela, tá? Em tudo isso que ela fez, porque Jesus vai mencionar isso lá na frente, nos versículos 44 e 46. Daqui a pouco a gente volta nisso, no que ela fez, tá bom? E aí veja que, diante de toda essa atitude dela, o versículo 39 fala aqui, ó: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ele pensou, né, no seu íntimo: se este Jesus fora verdadeiramente um profeta, ele bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, assim, ele mesmo, claro que ele observava que Jesus era um mestre, um professor, um rabino, né? E ele o tratou depois como mestre, né? Para quando Jesus queria falar, dize mestre. Ele entendia que Jesus era alguém ali, um rabino mesmo na época, algum professor. Mas ele não estava bem certo sobre o caráter de ofício profético de Jesus. Porque ele fala, ó: se este fora profeta, bem saberia quem e qual mulher que lhe tocou, porque é pecador. Então ele pensou isso no seu íntimo, no seu coração, né? E se ele fala aqui, ó: o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ele destaca, né? Quem que pensou isso? Foi o que convidou, né? O anfitrião, certo? O anfitrião. Então certamente tinha outros fariseus lá. Porque ele fala, ó, o fariseu que convidou pensou o seguinte aqui no coração dele. Então certamente tinha mais fariseus lá, com alguma intenção. E qual terá sido a reação desses fariseus e dos demais ali? Certamente os discípulos estavam juntos ali, junto também, creio eu. Mas qual será que foi a reação quando essa mulher tão pecadora assim entrou naquele lugar, né? Cheio de fariseu, cheio da família dele, enfim, alguns convidados ali. O que será que esse povo pensou quando essa mulher entrou lá, né? Ah, mas ela é pecadora. Se ele soubesse com quem ela está falando, o que será que passou na cabeça desse povo? E se ela era tão impura assim, como é que ela conseguiu entrar na casa do fariseu, né? É interessante para a gente pensar isso, né? Como que ela conseguiu acesso ali. Mas o fato é que a ida dela até ali, Jesus estava jantando, havia sido convidado até naquela casa, mas a ida dessa mulher até lá, ela diz para nós que em algum momento ela foi alcançada pelo Evangelho. Em algum momento ela foi alcançada, porque Jesus não foi pregar ali. Jesus não estava pregando quando ela chegou e se derramou aos pés dele. Jesus estava comendo, assentado à mesa. Então, em algum momento, o Evangelho foi pregado para ela. A mensagem de salvação foi proclamada. Ela ouviu certamente um dos discursos, uma das pregações de Jesus, e aquilo certamente entrou como uma flecha no coração dela. Em algum momento. E, portanto, quando isso aconteceu, convencida então dos seus pecados e perdoada pela graça, ela foi então demonstrar o amor por Jesus através de uma ação concreta. Ela entende, ela é convencida dos seus pecados em algum momento, em alguma das proclamações de Jesus, e ela encontra uma forma ali de demonstrar o amor por ele, por conta do perdão recebido. E aí o fariseu, ele faz esse mau juízo, né? Puxa vida, mas essa mulherzinha aí, vamos colocar dessa maneira, né? Como assim ela tem a audácia de se ajoelhar aos pés desse que se diz o mestre, o Messias? E aí Jesus, ele chama ali a atenção do fariseu, Simão, né? Que ele diz aqui o nome dele. E aí ele começa a contar uma parábola. E diz ali, versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro 50. Um devia 500 denários e o outro 50. Vamos pensar, interessante, né? Que o segundo devia 10% da dívida do outro, né? Um devia 500, o outro devia 10% disso, 50, né? 50 denários. Mas o denário, que era ali, era uma moeda de prata, né? Na época ali, no Império Romano, ele era equivalente a um dia de trabalho. Um denário era a recompensa por um dia de trabalho. Então, vamos pensar aqui o seguinte. O primeiro devedor devia 500 denários. Ele devia o equivalente a 500 dias de trabalho.
Quase 1 ano e meio de trabalho ele devia, se a gente for pensar, né? Pensa aí no teu salário, no teu rendimento mensal, quase 1 ano e meio disso. Era isso que ele devia. O outro devia 50 denários, 10% da dívida do outro, né? Ou seja, 50 dias de trabalho, né? Quase pouco mais de 1 mês e meio ali de trabalho, né? Um salário e meio teu aí, pensa aí. Mais ou menos isso que ele devia. 1 mês e meio e 1 ano e meio de trabalho. Dívida grande, né? Quanto será que isso valeria hoje? Eu dei o exemplo para você pensar aí no teu salário, que fica mais fácil, né? Vamos pensar aí, só para a gente estipular um valor. Se cada denário valesse R$1, o primeiro ia dever, o primeiro ia dever R$500, o segundo ia dever 50, né? 50. Não é uma dívida tão grande, né? Mas para a brincadeira ficar mais legal, vamos pensar o seguinte: se cada denário valesse R$10, o primeiro ia dever 5.000, o segundo ia dever 500. Já muda um pouquinho, né? Talvez pensando no salário, no nosso salário, isso fica pior ainda, né? No nosso rendimento mensal. E aí, o Senhor Jesus, ele prossegue ali o relato falando o seguinte, verso 42. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, o credor perdoou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Qual daqueles que teve a dívida perdoada vai amar mais, vai estimar mais o credor? Esse credor, né, no caso. E aí Simão, o fariseu, responde: suponho que aquele a quem mais perdoou, ou seja, da dívida maior, né? E Jesus fala: julgaste bem. Quem vai amar mais é aquele que devia mais e teve a sua dívida perdoada. É isso que ele está falando aqui. Vocês estão comigo? Amém? A mulher, ela entendeu quão pecadora ela era. Antes de qualquer um apontar o dedo para ela, ela entendeu. Quando ela ouviu em alguma pregação de Jesus, quando ela ouviu sobre o Evangelho, ela entendeu quão pecadora ela era. E por isso foi que ela amou muito, quando ela foi perdoada pelos seus pecados, pela graça. Porque ela entendeu a gravidade daquilo que ela praticava. Porque ela entendeu quanta impureza havia nela por conta das suas práticas. Ela de fato foi convencida do seu pecado, dos seus pecados, porque eram muitos, o Senhor fala. Eram muitos. Ela entendeu, irmãos, eu peço que você preste atenção nisso, por favor, porque ela entendeu de onde ela foi resgatada. Ela entendeu de onde ela foi resgatada. Ela entendeu do lamaçal do pecado do qual ela foi tirada. Pela graça de Jesus, pelo perdão de Jesus. E é por isso que ela amou muito. Porque ela estava muito mergulhada no lamaçal do pecado. Então ela amou muito. Quanto ao contrário, a quem tem a dívida menor, entre aspas, né, aquele que deve 50 denários, né, ela é o que devia 500, né, na figura aqui. Mas aquele que ama, que deve pouco, por consequência ele ama pouco. Sabe por quê? Porque ele entende que ele deve pouco. Ele entende que ele deve pouco. Só 50. Não dá nada. Tá tudo bem. Ele entende que o pecado dele é leve. É por isso que ele não enxerga o quanto que ele tem tanto para ser perdoado. Esse é o que ama pouco. Porque ele acha que deve pouco. E eu peço que você abra a tua palavra aí, por favor, tua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Colossenses 2. Não sei se será projetado ali, mas Colossenses 2, 13 e 14 diz assim:
aguardar alguns irmãos encontrarem aí para nós acompanharmos juntos. Colossenses 2, versículos 13 e 14. Ali está sendo projetado ali também. Esse texto fala o seguinte: e a vós outros, versículo 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. O que ele fala ali? Vamos ler de novo. No 14, final do 13, né? Perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. E no final, encravando na cruz. As nossas dívidas com Deus, por conta do pecado, elas foram, tal como esses aqui que deviam alguns denários, elas foram perdoadas. Porque nós não tínhamos com que pagar. Nós não temos com que pagar. Só que a mulher, a pecadora, ela entendeu que ela devia muito. Ela entendeu que ela devia muito e ela entendeu da onde ela foi tirada. E porque ela devia muito e a dívida dela foi perdoada, ela amou muito e demonstrou esse amor. Mas quem ama pouco, muitas vezes pode dizer assim: que dívida? Esse cinquentão aí? Denários? Que dívida? Tem dívida nenhuma, não. Jesus morreu por pecados. Meus pecados? Que pecado? Que pecados? Que pecados que eu cometi? Não, eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom cidadão, eu pago os meus impostos, não faço mal para ninguém. E tem aqueles que podem falar: se eu faço mal para alguém, talvez é para mim mesmo, mas para o outro eu não faço, então tá tudo bem. Então tá tudo bem. Só que Romanos 3,10 fala que não há justo, nenhum sequer. Não há justo. E voltando ali para Lucas 7, depois da resposta de Simão, né, que ele entendeu que quem amaria mais o credor seria aquele a quem mais havia sido perdoado, né, aquele da dívida maior. E aí Jesus responde: julgaste bem, versículo 43. E aí no 44 ao 46, eu vou ler esse trecho inteiro, mas nós vamos detalhar ali um pouquinho na sequência. 44 ao 46, acompanhe ali comigo, por favor. E Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, não me deu um beijo fraterno. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Então, no 44, eu falei que ia ler o trecho inteiro e depois a gente vai detalhar um pouquinho mais a atitude dela. No 44 ele fala que ela, e que é dito também no 38, né? Que ela, chorando, prostrada aos pés de Jesus, ela regava ou ela banhava os pés de Jesus com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E naquela cultura era um costume que se oferecesse água para lavar os pés de quem chegava da rua, né? Principalmente aí de um visitante, alguém que você estava recebendo na sua casa, né? Isso era uma coisa cultural, né? Até por causa das ruas eram, né, enfim, muitos lugares empoeirados e eles usavam sandálias, então sujavam muito os pés, né? Isso é um fato, né, histórico.
Então tinha essa cultura de lavar os pés de alguém que chegava da rua. Mas veja aqui que interessante que não foi oferecido água para ela, para ele, melhor dizendo, né? Mas a mulher lava os pés de Jesus com o choro, com as lágrimas. E eu fico pensando na intensidade do choro dessa mulher, a ponto de, como a palavra diz, regar ou então banhar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Quanto será que essa mulher estava chorando aos pés de Jesus? E a mulher, ela, depois de regar os pés de Jesus, ela os seca com seus cabelos. Engraçado isso, né? Será que, claro que ela se inclinou e os cabelos foram, claro que caíram sobre os pés de Jesus. Mas eu vejo que de certa forma ela ofereceu o que ela tinha. Mas eu peço que você se atente para um detalhe aqui, porque os pés de Jesus estavam sujos, certo? Porque os pés dele não haviam sido lavados quando ele chegou, né? Simão, o fariseu, não ofereceu. E aí então a mulher molha os pés de Jesus, mas ela seca. Ela seca. Sabe por que ela seca? Porque ela considerou que os pés de Jesus, que estavam sujos da poeira da rua, eles ficaram mais sujos do que limpos com as lágrimas dela, uma pecadora. Tamanha era a consciência do pecado que ela tinha. Eu não posso deixar os pés do meu Senhor, do meu Salvador, sujos com as minhas lágrimas de uma pecadora. Não posso fazer isso. E no verso 45, Jesus ele segue falando para Simão, o fariseu: não me deste ósculo, não me deste um beijo fraterno no meu rosto, como era costume deles. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. O beijo era essa forma de cumprimento, e é até hoje, né? Essa forma de cumprimento ali na região do Oriente Médio, enfim. Os judeus, os muçulmanos, né? Eles têm essa cultura, né? E o fariseu, ele não fez isso com Jesus. Ele não cumprimentou a Jesus com um beijo fraterno, um beijo entre irmãos. Mas a mulher beijou seus pés. Não beijou o seu rosto, beijou seus pés. Estava tudo sujo. E nesse sentido aqui, a palavra que diz o termo, né, beijar, no grego ele tem o sentido de beijar carinhosamente, com afeto, com ternura. Essa era a forma que ela estava beijando os pés de Jesus. Com carinho, com afeto. E no versículo 46, finalmente, Jesus fala o seguinte para Simão: não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta com um bálsamo ungiu os meus pés. Veja aqui que, como eu falei no começo, foi totalmente extravagante a atitude dela, porque a gente tem um contraponto aqui entre ungir a cabeça e ungir os pés, certo? Ungir a cabeça e ungir, como era o costume correto, digamos assim, daquela época, e ungir os pés, como a mulher fez. Então perceba aqui que ele fala: não ungiste a minha cabeça com óleo. Não ungiste a minha cabeça com óleo. Simão não ofereceu o óleo de oliveira, o óleo de unção, para colocar sobre a cabeça de Jesus. Mas a mulher ofereceu o quê? Bálsamo. Ela não ofereceu óleo de oliveira sobre os pés de Jesus. Ela ofereceu bálsamo. Ela ofereceu um óleo perfumado. Ela ofereceu aquilo de precioso que ela tinha. Para os pés, não para a cabeça. Para os pés.
Eu entendo que aos pés de Jesus é o lugar mais alto que a gente pode chegar na nossa vida. E finalmente no versículo 47, Jesus finaliza aqui a fala para o fariseu dizendo o seguinte, ó: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, eu já falei aqui, mas aquela coisa, às vezes o óbvio precisa ser dito, né, para que não haja dúvidas. A mulher, é claro que é o devedor de 500 denários da parábola, né? Tinha o devedor de 500 e o de 50. A mulher é o devedor de 500. Tá? Então ela se mostrou mais grata, porque a sua dívida, os seus pecados, que era maior, foi perdoado. Nenhum dos dois tinha com que pagar, só lembrando. Mas ela tinha dívida maior. E ela então mostrou mais amor e gratidão pela dívida maior que foi perdoada. O grande amor dela por Jesus veio pelo perdão recebido e foi demonstrado por meio de ações concretas. Imagino talvez ela pensando na circunstância dela, não nos diz o que exatamente era o pecado os pecados dela. O texto não nos fala isso. Mas eu fico pensando talvez nela, imaginando como é que eu vou agradecer. Como é que eu vou demonstrar o meu afeto, a minha gratidão a esse que me salvou e me resgatou. E eu vejo que ela foi um tanto criativa, porque isso aqui, como eu falei, era totalmente fora do protocolo daquela época. Já, por outro lado, Simão, o fariseu, é o devedor de 50 moedas da história, né? Da parábola. Ele é aquele que, vamos colocar na nossa linguagem, é o que deve o cinquentão, né? É o que deve só cinquentão. É o que tem poucos pecados, aspas, né? Poucos pecados. Aos olhos de si mesmo, claro, né? Aquele que não consegue demonstrar muita gratidão, não consegue demonstrar muito amor. Não porque ele não é pecador, mas porque ele não tem a real consciência da gravidade de seus pecados. Porque ele acha que ele não faz mal para ninguém, que não dá nada. Já falei que eu tinha um professor lá no ensino médio que falava: ó, senhores, vocês vão ver o não dá nada que vocês tanto falam aí, adolescentes, né, 16, 17 anos. Ah, não dá nada, não dá nada. E o professor de biologia falava: vocês vão ver, não dá nada. Vocês vão ver, não dá nada daqui a um tempo. Né? E muitas vezes a gente está lá: não dá nada, não dá nada. Depois a gente vê que dá. E na verdade esse é o entendimento de alguém que realmente não foi convencido dos seus pecados. Não foi. Seja por ignorância, por não saber, pelo tempo da ignorância que a palavra fala, ou então por orgulho, em não admitir. Ah, mas eu só dei o cinquentão. Ó o outro lá. O outro, ó, aquele lá, ó. Se ele soubesse... o que ele fez aqui, né? Se Jesus soubesse que essa mulher faz, vixe, tava feia a coisa. Esse é o que deve cinquentão. Esse é o que não olha para si. Esse é o que entende que não dá nada. Mas veja que, e na parábola ele faz uso disso, né? Que nenhum dos dois, nem o que devia 500, nem o cinquentão, tinha com que pagar. Nenhum dos dois tinha. Não tinha. E aqui tanto a mulher pecadora de muitos pecados, quanto Simão, o fariseu, eles não tinham condições de pagar suas dívidas no que diz respeito aos seus pecados. Não tinha. Eles precisavam do perdão de Deus, ou senão eles iriam perecer. É isso. É isso. Eu peço que você abra a tua palavra aí, por favor, em 2 Pedro, mais para o finalzinho da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos deste capítulo.
Segunda Pedro, um pouquinho antes ali de Apocalipse, nas cartas finais ali. Segunda Pedro, capítulo 2. E eu peço que você me acompanhe em alguns versículos ali. Nós vamos ler primeiro o versículo 4. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 4. A palavra diz o seguinte aqui: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E aí pula ali para o verso 9, por favor. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas, as autoridades, juízo infamante na presença do Senhor. Pula lá para o 17, por favor. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. E por fim, versículos 20 ao 22, desse mesmo capítulo. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, ou então certo ditado: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Quero já partir para o encerramento da minha fala, reforçando aqui que no texto que nós lemos de Lucas, né, na parábola, e na história em si ali, né, na verdade, na história nós temos dois personagens, o fariseu e a mulher, ok? Na parábola nós temos também aquele que deve mais 500 e o que deve 50, dois personagens, cada um deles é um. E na parábola, ambos foram perdoados. Tanto que devia 500 quanto 50. Ninguém tinha com que pagar. Então o credor perdoou. Mas aqui na situação real, em que Jesus estava ali, a mulher, que era quem devia mais, por analogia, ela demonstrou maior amor e gratidão. Porque a dívida dela, agora perdoada, ela havia sido maior. Ela devia mais. Vamos pensar aqui, irmãos. Quanto é que eu e você devíamos ao Senhor? Quanto é que eu e você devíamos ao Senhor? Quais eram os nossos pecados? Você e eu, por acaso, é para todos nós, para mim, e eu creio para você essa palavra, você e eu nos lembramos de onde Deus nos tirou? Você e eu nos lembramos o que nós éramos antes de Jesus? Ou talvez a pergunta seja outra. Não seja quanto nós devíamos, mas talvez quanto eu e você devemos ao Senhor ainda hoje. Quanto é que a gente deve ao Senhor ainda hoje? E com isso eu não estou querendo dizer que o sacrifício de Jesus na cruz não funcionou. Não é isso. O sacrifício de Jesus foi, é e sempre será perfeito e plenamente suficiente para cobrir a multidão dos nossos pecados. Mas essa pergunta, quanto eu e você devemos ao Senhor, é porque nós acabamos de ler aqui em 2 Pedro, né? Que era melhor antes não ter conhecido a verdade do que conhecer e se deixar enredar de novo pelo engano.
Hebreus 10 também fala isso. Se você cair, né, o texto fala, se cair depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. A palavra fala isso. Era melhor não conhecer a Jesus, é o que ele está falando aqui, tá? Era melhor não conhecer a Jesus do que conhecer e voltar para um lamaçal. É isso que ele está nos dizendo aqui. Porque fazer isso, irmãos, é o que Pedro escreveu aqui, que nós lemos, é a mesma coisa que o cão comer do seu próprio vômito. É a porca lavada que já foi limpa, que volta a mergulhar na lama. Quando nós não confessamos, nós não reconhecemos, e a palavra fala, confessai vossas culpas uns aos outros para serdes curados, Tiago 5. Quando nós não confessamos uns aos outros, primeiro a Deus e depois uns aos outros, uma pessoa de confiança, quando nós não reconhecemos e abandonamos o pecado, é como se depois de nós termos sido lavados pelo sangue de Jesus, sangue derramado, alto preço, depois de nós sermos lavados pelo sangue de Jesus, é como se nós mergulhássemos de novo naquela lama do pecado. É como se nós comêssemos o vômito, o nosso próprio vômito, daquela impureza que nós colocamos para fora. E o quanto que nós temos amado ao Senhor? Muito ou pouco? Porque o amor do Senhor é muito. O amor do Senhor é muito. E a palavra nos garante isso quando nos fala aqui, ó, Efésios 2:4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, ou em algumas versões do muito amor, com que nos amou. O amor do Senhor é imenso, é infinito, perdoa as multidões de pecados. Glória a Deus, amém. E o nosso amor? E o nosso amor? Qual tem sido a nossa resposta ao muito amor do Senhor, ao grande amor do Senhor? Porque afinal de contas nós amamos porque Ele amou primeiro, certo? Nós amamos porque Ele amou primeiro. Não foi uma decisão nossa, não foi uma iniciativa nossa. O primeiro passo não é nosso, é dele. É dele. Qual é a nossa resposta? Qual tem sido a nossa resposta? A gente ama porque Ele amou primeiro, mas quem ama muito, quem tem um grande amor pelo Senhor, é porque sabe que foi perdoado por muita coisa. Sabe que a dívida era grande. E quem ama pouco, sente que tem pouco, ou até mesmo nada para ser perdoado. Quem somos nós hoje? Quem sou eu hoje? Quem é você hoje? Peço que você abaixe tua cabeça, por favor. Fecha os teus olhos. A palavra fala que não há um justo, nenhum sequer. E nós cremos nisso, nós entendemos isso. Nós entendemos também que o sacrifício de Jesus, ele é plenamente eficaz, ele é perfeito. Mas nós estamos entendendo hoje que se nós somos lavados pelo sangue de Jesus e fazemos igual aquela porca que diz na palavra e voltamos a nos revolver na lama da qual havíamos sido tirados, a palavra fala que é melhor que nós não tivéssemos conhecido a palavra da verdade. Apesar do sangue de Jesus nos cobrir, nos lavar, nós sempre seremos pecadores, mas pecadores redimidos. Nós cremos nisso.
Porém, eu entendo que todos nós, vez por outra, nós comemos do nosso próprio vômito. Nós mergulhamos novamente na lama, uma vez já lavados, já banhados pelo sangue de Jesus, nós voltamos a mergulhar na lama. E cada um de nós sabe a sua própria luta. Eu quero convidar você. A intenção aqui é que não haja constrangimentos. Eu que estou aqui falando, eu sou o primeiro que estou aqui diante de Deus. Mas se você tem algo para entregar diante do Senhor, alguma coisa que você precisa se despojar de pecados, não deixe essa oportunidade passar. Eu quero te convidar a vir aqui para orar junto comigo, porque eu estou me colocando aqui diante do Senhor. E se não vier ninguém, está tudo bem, aí vocês vão orar por mim. Mas se tiver alguém que quer clamar misericórdia ao Senhor e de fato receber o perdão do Senhor e ter uma transformação na sua vida, vem aqui orar comigo. Em nome de Jesus, nós vamos orar juntos, eu e você. Senhor, nós queremos te glorificar, Senhor, e te agradecer pela tua palavra nessa manhã, porque a tua palavra, como já dissemos aqui, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra além da carne, Senhor, mas ela penetra no nosso coração, no mais profundo do nosso pensamento. E é isso que a tua palavra está fazendo aqui hoje, Senhor. Sondando o nosso coração, nos revelando, nos mostrando, Senhor, aquilo que muitas vezes nós temos mergulhado novamente, Senhor, em lamaçais de pecados, Senhor. Eu peço a tua misericórdia sobre mim e sobre os meus irmãos, ó Pai. Se teve alguém aqui também que não se levantou por alguma razão, mas tem colocado agora no seu coração, nós apresentamos também diante do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós não estamos aqui para receber constrangimento, mas nós estamos aqui porque a tua graça, ela nos atrai. Ela nos atrai até diante do altar do Senhor, onde nós clamamos misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós entendemos que somos pecadores e que a nossa dívida com o Senhor é impagável, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor já cravou esse escrito de dívida na cruz, ó Pai. E cancelou e perdoou essas dívidas, Deus. Mas agora, Senhor, nós não podemos nos deixar enredar novamente, Senhor, por aquilo do qual fomos libertos, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, de mim e dos meus irmãos que estão aqui hoje, Senhor. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a caminhar de uma maneira que te agrade. Nos ajuda a caminhar em uma maneira santa, Senhor. Porque a tua palavra, ela nos incentiva a ser de santos, porque eu sou santo. Palavras do Senhor sobre nós. Então, é possível nós caminharmos de uma maneira que te glorifique, que te agrade, Senhor. De uma maneira santa diante de ti. Então nós pedimos que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos capacite, não nos permita, Senhor, comer do nosso próprio vômito, Senhor. Nos alimentar daquilo que nós já expelimos, que já foi tirado de nós, ó Pai, da impureza que já foi tirada, Senhor. Muitas vezes nós temos nos alimentado disso, Senhor, mas não permita, Senhor. Não permita, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos caminhar em novidade de vida, Senhor. E nós cremos que é só em Ti que nós iremos encontrar isso, Senhor. Nos ajuda, porque nós precisamos do Senhor. Nos ensina, Pai. Nos ensina, nos orienta. Nos faz fortes na força que vem do Senhor, ó Pai. Na Tua palavra, na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Tua palavra fala que nós nem sequer sabemos orar como convém, Senhor. Mas nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, que interceda por nós agora, diante do Pai, com gemidos inexprimíveis, de forma que estas nossas palavras aqui, de cada um de nós, possa chegar até o Teu altar, Senhor.
para que o Senhor acolha a nossa oração, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus e para a Tua glória que nós oramos e nós somos gratos ao Senhor. Nos ensina e nos ajuda a amar o Senhor com grande amor, a responder de fato ao amor com que o Senhor nos ama, ó Deus. Em nome de Jesus. Esta é a nossa oração. Amém. 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 Glórias a Deus. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus.